conservação de fachada. Como é que está a conservação de fachada do teu condomínio? O condomínio tem olhado, tem investido na conservação, está atento às possíveis patologias que podem surgir pela falta de conservação? Eu estou aqui com o engenheiro Ricardo Silva, engenheiro civil, especialista em manutenção e conservação de fachadas, e vai falar um pouquinho para a gente quais são os tipos de patologias que podem surgir numa fachada. Boa tarde. As principais patologias que surgem no revestimento de fachadas são consequências do tipo de revestimento. Uhum. Por exemplo, nós temos vários tipos de revestimento. Revestimentos argamassados, com pintura. Então, as principais manifestações patológicas são descascamento de pintura, proliferação de mofo, proliferação de bolor, manchamento, surgimento de fissuras, né? Essas fissuras são aberturas, né, no revestimento, que permitem a entrada de agentes atmosféricos, como, por exemplo, água, né, umidade, e isso traz um problema para a parte interna dos apartamentos, infiltrações, mofo, problemas de habitabilidade do imóvel. Podem também causar problemas na estrutura, porque essa penetração de umidade acaba deteriorando elementos estruturais, as vigas, os pilares. Corrosão de ferragem é bem comum de se acontecer. E revestimentos, por exemplo, fachadas revestidas com cerâmica, pastilhas, plaquetas. Uma das principais manifestações patológicas são os desplacamentos, descolamentos, desgaste de rejuntes, né? Tudo isso também acaba permitindo a entrada de umidade, acaba permitindo surgimento de fissuras e comprometimento da habitação interna, né? Principalmente decorrente, a consequência são infiltrações, né? E isso dentro, né, a gente está sujeito às intempéries, né, a chuva, o clima frio, quente. Dentro, a fachada não é só a estética do prédio, né? Como é que essas coisas vão acontecendo dentro da estrutura que colocam a ponto de, se não houver uma intervenção, será capaz de acontecer algo mais, né, um problema maior, crescer esse problema? Como é que isso vai acontecendo dentro dessa estrutura que a gente não está vendo, que a olho nu a gente não vê? O que acontece, Ricardo? A fachada, como você comentou, ela não tem a função apenas de estética. Ela tem uma função também, ela é funcional. Então ela tem uma função de proteção dos ambientes internos contra os agentes atmosféricos. Né? Ela tem uma função de proteção das paredes, das alvenarias, função de proteção dos elementos estruturais. Né? Então, esses agentes atmosféricos, além da chuva, do vento, da poluição, as mudanças de temperatura que acontecem, elas acabam danificando, permitindo o surgimento de patologias nesse revestimento. Por exemplo, movimentação térmica, né, diferença de temperatura, provoca fissuras. Né? Desplacamento de cerâmicas, no caso de uma fachada revestida com plaquetas, como pastilhas. Então, esses agentes atmosféricos e a própria condição climática acabam deteriorando a longo prazo as fachadas. Né? Por isso é necessário, é importante se inspecionar as fachadas, se verificar periodicamente o grau de comprometimento e por um profissional habilitado, e se prescrever obras corretivas. As manutenções preventivas são aquelas que são feitas antes do surgimento das manifestações patológicas. Elas tendem a conservar o bem, né, a fachada, por mais tempo. Já as manutenções corretivas, elas atuam no sentido de corrigir os problemas. Então, as manutenções preventivas, elas são muito mais baratas, menos caras do que as manutenções corretivas, porque elas servem, no caso, uma fachada revestida com pintura, por exemplo, argamassa e pintura. É uma lavagem, uma repintura, correção de pequenas fissuras. Já uma manutenção corretiva envolve um trabalho mais profundo, correção de fissuras maiores, correção de problemas na estrutura, etc. Lembrando que até uma pintura, ela tem uma função específica dentro de uma fachada. A tinta tem uma função específica, né? Exato. Que é hipermeabilizar. E essa tinta e essa hipermeabilização dessa tinta, ela também tem uma vida útil. Exatamente. Né? E de quanto em quanto tempo tu recomenda que se olhe para essa pintura, tipo uma edificação nova, que ainda não apresenta nenhuma patologia, mas que é preciso fazer uma intervenção aí preventiva? As recomendações técnicas tratam de uma manutenção preventiva a cada 5 anos. Né? Mas nada impede que o condomínio faça inspeções com uma periodicidade menor. Por exemplo, anualmente, a cada 2 anos. Inclusive, a própria Prefeitura de Porto Alegre, ela exige de todas as edificações o laudo de inspeção predial, LTIP, Lei Complementar 806 de 2016. Então, essa inspeção das fachadas, ela está incluída
no LTIP, no laudo de inspeção predial. Então, essa é a periodicidade mínima que se recomenda da inspeção e da manutenção das fachadas. LTIP, você já ouviu falar? Sabe o que é um LTIP? LTIP é o laudo técnico de inspeção predial, né? Hoje, uma exigência da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O que é o LTIP? Boa tarde. O LTIP, na verdade, ele é uma avaliação, uma vistoria e uma análise de toda a edificação. O nome dele completo é Laudo Técnico de Inspeção Predial. Aqui em Porto Alegre é regulamentado pela Lei Complementar 806 de 2016. Então ele trata de uma vistoria e uma análise por um profissional habilitado de toda a edificação. Todos os componentes, todos os sistemas componentes. Sistema de fachada, sistema estrutural, elétrico, hidráulico, cobertura, telhados, tudo que envolve uma edificação. Então, o laudo ele é isso, ele é uma vistoria geral com o objetivo de se determinar eventuais graus de risco das manifestações patológicas que o determinado prédio apresenta, os problemas que ele apresenta. E qual a importância, Ricardo, do LTIP para um condomínio? É fundamental, porque a partir dessa avaliação se verificam eventuais problemas na sua estrutura, nas suas fachadas, no seu sistema hidráulico, sistema elétrico. Então, todos os componentes do prédio são analisados e eventuais problemas são apontados nesse laudo. Problema, o seu grau de risco, se compromete ou não a estrutura, a habitabilidade do prédio, e também se aponta como se corrige esses problemas. São apontadas as soluções. Exato. No laudo. E qual o procedimento, o que o condomínio precisa fazer para contratar um LTIP? Primeiro de tudo é entrar em contato com um profissional habilitado, que tem experiência nessa área de inspeção predial, e esse profissional vai avaliar inicialmente o prédio, elaborar um orçamento, e a partir desse orçamento, assim que aprovado, faz as vistorias em todo o edifício, apartamentos, alguns apartamentos, todas as áreas condominiais, cobertura, fachada, telhado, se tiver, elementos estruturais, toda a estrutura que for visível e acessível no edifício. E depois, né, o síndico recebe esse laudo, o condomínio recebe esse laudo. O que o síndico precisa fazer de posse desse laudo? Em posse do laudo, é necessário executar as recomendações contidas no laudo. Então, o profissional vai apontar eventuais problemas e formas de correção desses problemas. Então, o síndico ele precisa tomar a atitude de contratar empresas especializadas naquela matéria. Problema de fachada, contrata uma empresa especializada em fachada. Problema na estrutura, idem. Então, o síndico contrata esses profissionais, essas empresas, e executa as obras conforme indicado. Porque a gente sabe, né, o LTIP é uma obrigação, é uma lei. E eu sempre costumo dizer que tudo que está na lei, que a gente não faça simplesmente porque é lei. Exato. Que a gente faça com consciência da prevenção. O LTIP é obrigatório, mas ele tem muita utilidade para o condomínio. A gente não vai fazer só porque ele é obrigatório, a gente vai fazer porque nós precisamos ter uma noção de como está essa edificação, né, uma noção técnica, um profissional habilitado ir lá e nos dizer o que realmente precisa. E isso vai ser a base do planejamento do síndico, né? Do que ele tem que fazer, inclusive o LTIP traz prazos, né? Ele vai apontar quais são as questões mais importantes, mais emergenciais, que precisam ser feitas imediatamente, que tem mais risco, assim como aquelas que podem ser feitas mais a longo prazo. Então o LTIP ele acaba sendo um instrumento para o síndico ter ali para fazer um planejamento das suas manutenções, né, dessa edificação. E fundamental, então assim, ó, não é só obrigação, né? LTIP é um documento extremamente importante, que vai ser esse técnico com conhecimento que vai estar ali avaliando essa edificação. E não adianta pegar o LTIP e engavetar ele, né? E daqui a 5 anos fazer outro LTIP e não fazer as intervenções recomendadas. Exato. Né, Ricardo? Exato. Muito obrigada, Ricardo. Agradeço, muito obrigado.